Vamos para a nossa reflexão de hoje, vamos meditar na palavra de Deus. A nossa leitura hoje vai falar sobre disposição, a obediência. A nossa leitura hoje é em Mateus capítulo 2, versículos 13 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Deus pode estar chamando você hoje a realizar a sua obra aqui nessa terra. Nós recebemos o chamado de Deus de várias formas. Você tem algo a oferecer ao Senhor. Você é um servo de Deus. Você é uma criatura, um ser criado à imagem e semelhança do Criador. E nesse momento nós temos a oportunidade de agradecer a Deus, transformando nossa vida em um obreiro, sendo uma ferramenta dele aqui nessa terra. Deus nos chama de várias formas. Talvez o que eu tenho a oferecer a Deus é diferente do que você tem. Mas uma coisa é certa, todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo e todos trabalhamos em prol do seu reino. Naquele tempo, o Senhor falava com as pessoas em sonhos e mostrava para elas o que deveriam fazer. Imediatamente faziam. Jesus, quando veio, chamava os seus discípulos e eles imediatamente ouviam o chamado do Mestre e seguiam. Hoje nós temos a oportunidade, depois da vinda de Cristo, de conhecer o que devemos fazer. E será se estamos nos dispondo a fazer a vontade do Senhor? Quando pensamos nessa palavra disposição, vem à nossa mente 2 episódios bíblicos. Um envolve a vida do profeta Jonas e outro de José, marido de Maria. Lendo o livro de Jonas, percebemos que quando o Senhor chama para anunciar a sua palavra na cidade de Nínive, Jonas se dispõe, mas a fazer para ir para o lado contrário daquele para onde o Senhor havia enviado. Assim pode acontecer conosco também. Recebemos, ouvimos a voz do Mestre: vá por aqui, faça isso. O Espírito Santo que está em nós nos indica: é por aqui que você deve ir. Mas será se estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Ou queremos fazer simplesmente a nossa vontade e esquecer aquilo que o Senhor está nos enviando a fazer? Assim aconteceu com Jonas. Se dispôs para ir ao lado contrário daquele para onde o Senhor havia enviado. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas 1:3. A sequência do texto mostra todas as consequências provindas dessa decisão: tempestade, quase um naufrágio e desgraça na vida de outras pessoas, e principalmente em Nínive permanecer no erro por não ouvir a palavra do Senhor. Aonde a ordem do Senhor para Jonas: dispõe-te ou levanta-te.
esperava a obediência e prontidão. Não foi o que aconteceu com ele num primeiro momento. Já olhando para o relato de Mateus, vemos que pouco depois de Jesus nascer, o Senhor diz a José: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Mateus 2:13. Também aqui Deus esperava obediência e prontidão. E lendo o versículo 14, percebemos exatamente isso. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, partiu para o Egito. Nos versículos 20 e 21, vemos novamente a mesma atitude. Não temos muitos relatos a respeito de José e não há nenhum discurso ou fala sua na Bíblia. Mas o aprendizado que podemos ter com ele é imenso. Sua disposição em obedecer ao Senhor poderia ser a nossa também. Muitas vezes a obediência é um caminho difícil de percorrer. Porém, a palavra nos mostra que é o melhor. A expressão de confiança é entrega e dizer ao Senhor: não compreendo, mas aceito o que queres de mim. Aqui estou. E sabes na palavra quais são as consequências da obediência e da desobediência. Que nossa escolha seja dispor-nos ao que o Senhor quer de nós. Certamente é o melhor, porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Se você foi adotado por Deus através de Cristo Jesus, você o aceitou e hoje você é um filho de Deus através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Obedeça o seu Pai, obedeça os seus ensinamentos. Você terá vida em abundância, porque o próprio Mestre diz isso aí. Ele nos ensina a andar com Ele, a conhecer a sua vontade. Os discípulos de Jesus, quando encontraram Ele pela primeira vez, descobriram isso, né? Se estamos vivos aqui é porque temos um propósito. Agora nós devemos saber qual é o nosso objetivo. Nós devemos descobrir o que é o nosso chamado. Veja, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Agora nós devemos fazer uma pergunta a nós mesmos e ver a disposição desses homens. Todos eles estavam no seu trabalho, na sua lida diária, buscando sustento para suas famílias, para eles mesmos, e de repente ouvir a voz do Mestre: venha, e eu vos farei pescadores de homens. A pergunta que vem é: será se vou ficar mais rico do que eu estou sendo agora? Será se vai dar mais lucro eu ser pescador de homens ou pescadores de peixe? Acredito que o lucro financeiro seria zero ao ser pescadores de homens, seguindo Jesus, porque ele mesmo diz que quando os discípulos chegavam para seguir ele, dizendo que queria segui-lo, ele mesmo dizia que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Ele diz: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas como assim eu vou seguir um homem como esse que não tem onde reclinar a cabeça? Esse é o Evangelho, meus amigos, verdadeiro e puro. A palavra de Deus vem nos trazer a libertação do pecado, vem nos trazer uma missão diferenciada desse mundo, uma missão de excelência, uma missão espiritual que nos leva ao céu, ao paraíso, à presença do Altíssimo. Nós não devemos nos enganar com as fábulas e invenções do mundo, nem as fantasias que estão sendo colocadas à nossa frente, porque isso pode nos confundir e deixarmos de lado a nossa missão, a quem fomos colocados para servir a Deus. Porque lá em Mateus, no capítulo 28,
A partir do versículo 18 está a missão de todos os homens. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está colocando nós numa missão espiritual de levar a salvação aos homens, levar a luz às pessoas que estão nas trevas. Esse é o nosso chamado. Embora muitas pessoas tenham usado o Evangelho para se enriquecer, para manipular pessoas, para transformar suas vidas em vidas erradas, vamos dizer assim, porque investem no Evangelho, buscam o Evangelho para se beneficiar de coisas materiais. Mas quando encontramos no Evangelho a libertação do pecado, o perdão dos nossos pecados, encontramos a alegria de estar na presença de Deus, daí nós temos uma missão de levar à frente isso aí. Vamos falar para as pessoas o motivo de nós estarmos alegres e contentes em começar uma semana como essa, na presença de Deus, feliz, sabendo que Deus está conosco. Ele nos colocou uma missão para cumprirmos aqui nessa terra, levar o Evangelho de salvação às pessoas que não conhecem. Aqueles discípulos, imediatamente, a palavra diz que no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Logo lá acima um pouquinho, quando fala de chamado de Pedro e seu irmão André, eles estavam lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante deixaram suas redes e seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou, e a Bíblia diz lá no versículo 22 que: e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Nós temos um chamado e Jesus está nos convidando para fazer a sua missão aqui. Cabe a nós aceitar esse chamado ou não. A mim e a você. A decisão está aí na nossa frente, é a fazer a vontade do Pai ou não. Que Deus desperte a nosso coração o entendimento, e o desejo de fazer a sua vontade, que é o melhor para nós. Os dias se aproximam. O fim dos tempos se aproxima, a volta de Cristo cada dia mais está próxima. E nós estamos fazendo o quê? Para que outras pessoas possam ouvir o chamado do Mestre e o aceitar e o servir de todo o coração e poderem ser chamados filhos de Deus, assim como nós somos também. Que Deus abençoe você nessa semana.